Só complementando, né, esses dois polos aí que a Márcia levantou, o lado catastrófico paralisa, né? Porque a pessoa fala assim, não, então já danou-se, já está tudo perdido, não tem mais o que fazer, e aí a pessoa paralisa também, a pessoa fala, não se vê como um agente de mudança, de transformação, né? E o negacionista, eu acho que tem todos esses detalhes, esses meandros aí por trás, né? E a Terra é tão linda, né? Eu gosto de ver como uma pré-meditação ou como uma forma de aliviar minha cabeça. Às vezes eu não coloco o som, mas eu ponho minha televisão no YouTube de imagens maravilhosas. Isso já é a pré-meditação para mim, assim. A Terra é tão linda. E realmente é triste imaginar que esse futuro tá ameaçado. Mas a mensagem é essa, eu não consigo pensar em algo diferente. Cada um fazer sua parte, seja a coisa mais simples, que é reciclar o lixo, que não desperdiçar água, não desperdiçar comida, cada um fazer a sua parte, né? Não imaginar, porque a Terra é enorme, né? Se você falar, nossa, como é que eu vou segurar essa destruição? Eu sozinha, eu não dou conta, eu vou fazendo a minha parte. E se todo mundo pensar assim, nós já chegaremos num resultado positivo, né? Tem que aumentar essa massa crítica, né? E Fukuda, sinceramente, não sei se você tem esses dados, se você não tiver, eu não sei também se tem como já ter uma ideia dessa massa crítica, dá para medir isso, se tem esse número um número X de pessoas que já estão movimentando isso? Você tem muitas classes de problemas diferentes e para essas diferentes classes de problemas, você tem um número também variável de pessoas ou de atuações que já seriam suficiente para mudar, né? Então, uma coisa assim uniforme que sirva para todas é difícil da gente estimar, mas vários desses pequenos problemas, vários desses pequenos pontos que a gente precisa melhorar, eles têm sim uma certa massa crítica e às vezes é uma coisa bem modesta até, né? De novo, falando desse site, dessas sementes do bom antropoceno, lá naquelas eles listam lá, acho que quase mais de umas 500 iniciativas dessa, e você vê como às vezes só o que falta mesmo é um totozinho, né? Só um petelequinho ali que você já vai causar um efeito sensível, uma mudança bastante visível, e isso tem escalas às vezes planetárias, né? Então, falando lá de algumas iniciativas, por exemplo, nas florestas, em coisas assim, você tem regionalmente, às vezes, o alívio ou a diminuição de um ritmo muito intenso de derrubada de mata já é o suficiente para que uma cidade que está ali perto sinta os efeitos, por exemplo, no regime de chuva. E o contrário também é verdadeiro. A gente depende, chuva, por exemplo, é uma coisa que a gente depende muito, não só para o abastecimento, como foi mencionado lá no Fala Aí, mas também para irrigação, né? É bom a gente lembrar que no Brasil, que é o celeiro do mundo, o agronegócio é o que puxa a economia, etc e tal, a gente tem quase, acho que não chega a 10% da nossa agricultura que ela é de fato irrigada, né? Que ela depende exclusivamente da irrigação. 90% depende muito da chuva, né? Então, você vê só que, e a chuva é alguma coisa extremamente interligada com esses outros contextos, evaporação dos mares, evaporação por causa das florestas, né? Então, às vezes, uma coisa pequena, localizada, sensível, assim, no lugar certo, o esforço certo no lugar certo, já faz um efeito super importante, né? Já é, às vezes, o suficiente para localmente, para aquele problema, você ter essa massa crítica sendo atingida. Mas nós temos problemas muito sistêmicos, né? Então, e aí que fica difícil a gente colocar o valor, colocar a matemática exatamente, mas de qualquer maneira o que a gente sabe sim é que isso que você comentou, né? Esse efeito
pequeno individual é o que vai nos dar a avalanche ali, né? É o que vai nos dar esses efeitos sistêmicos acontecendo. Acho que um dos problemas é justamente isso, as pessoas, por não terem a consciência, não sabem o poder que individualmente elas têm, né? E aí essa falta de se colocar como um agente é o que causa muitos problemas, e aí não só falando aqui no nosso caso, né, de sustentabilidade, mas, por exemplo, nas democracias ditas pouco maduras, talvez, como a nossa, né, a gente tem muito esse problema, né, a gente não acha que as atitudes, as decisões, as coisas que importam de verdade, que vão fazer efeito, estão fora do seu alcance, estão fora da sua esfera de influência, quando não. Né? Se cada um tomasse consciência, cada um fazendo a sua parte, a gente conseguiria mudar muita coisa individualmente com pequenas intervenções, com pequenas modificações. Eu me lembrei aqui de um livro que eu, como sempre, né? As leituras que eu indico, mas eu me lembrei aqui de um livro espetacular. Eu creio que ele esteja esgotado, mas o pessoal acho que consegue encontrar PDF sem dificuldade desse livro, que é do Félix Guattari, que foi o grande pensador, era um psicanalista e foi o grande companheiro intelectual, né, do Deleuze. Félix Guattari tem um livro dele imperdível chamado As Três Ecologias. E é lindíssimo esse livro porque ele vai apresentando justamente questões como essas que nós estamos comentando aqui, mas de uma perspectiva mais filosófica, né? De como a gente pode se colocar diante dessas dificuldades ligadas a planeta, à ecologia e de um parâmetro mais filosófico, né? Ele faz um percurso fantástico nesse livro e um dos elementos, né, contextualizadores que ele traz, que dá para a gente pensar desse ponto de vista mais amplo, ele diz que para a gente se colocar frente a uma dificuldade de mudança como essa, dois fatores são essenciais para serem pensados do ponto de vista filosófico, que a gente precisa ir por questões éticas e estéticas. Pensar uma ética aliada a uma estética do viver. Claro que ele vai se aliar a Nietzsche e, né, e todos os pensadores aí que fazem o percurso dele e do Deleuze, mas nesse livro, e não é um livro amplo, é um livro fininho, mas aquele fininho denso de pensamento e não de palavras, porque Guattari escreve muito bem, é muito fácil de ser compreendido. E por isso que eu estou indicando esse livro assim como uma dica para quem quiser de um grande pensador, né, trazendo. Claro que há outros, né, que Foucault deve conhecer muito mais do que eu nesse sentido, mas o Guattari ele me encantou nesse livro, porque ele diz que a ética, né, se nós formos pensar que é um modo de agir, um modo de ser no cotidiano, e ele vai trazer isso, que é o nosso cotidiano, construção daquilo que nós fazemos, que você trouxe, Foucault, como o Gandhi, né, de você ser o exemplo daquilo que você quer trazer à tona, mas a ética sozinha para o Guattari, ela não é suficiente, ela precisa ser conduzida junto com uma estética do viver, que é considerar o estar vivo e a vida como uma obra de arte. Ele vai buscar isso no Nietzsche, né? O Nietzsche é quem diz isso, que a vida deve ser considerada como obra de arte para a gente valorizar a vida como ela deve ser valorizada, né? E Guattari vai aliar, né, a ética a uma estética do viver como saídas possíveis para o pensamento se colocar frente à magnitude desses problemas, que, né, são complexos demais, problemas planetários, onde cada um vai atuar dentro de uma ética própria de interesses macro e micro, né? Como pensar tudo isso, e aí do ponto de vista filosófico, aliando uma ética a uma estética do viver, né? Então, eu deixo aqui essa dica, né? As Três Ecologias, do Félix Guattari, né? Que é um livro
fantástico nesse sentido, tá? Encerro aqui mais uma vez a minha fala, agora breve. Legal, Marcelo. Desses pensadores, eu acho que, já vou te passar, Claudine, rapidinho, só estava lembrando aqui quando você estava falando, talvez o que nos faça um pouco de falta também seja esse pensamento como Edgar Morin traz em várias obras dele, dessa coisa da gente desfragmentar um pouco e pensar mais no conjunto, né? Então, de repente, a gente peca muito nesse sentido por nós estarmos, às vezes, muito cada um lá na sua baia, né? Só olhando os seus pequenos problemas, sem ver o efeito do conjunto, só olhando, por exemplo, de novo, para trazer lá o mercado, né? A gente só olha os efeitos, o que o mercado quer, o que o mercado gosta, o que deixa o mercado de bom humor, de mau humor. Só elege, às vezes, políticos porque é o que tem a melhor proposta para o mercado. E, às vezes, a gente perde essa noção do conjunto, perde a noção do complexo que é essa integração toda. Então, talvez, como propõe também outro pensador, o Edgar Morin, nos falte um pouco isso, né?